em defesa da vida. Meus irmãos, boa noite. É com muito prazer, com muita alegria que estamos aqui mais uma vez para trazermos algumas considerações acerca deste tema, por considerarmos a relevância dele, especialmente nos dias que correm, né, nos tempos que estamos vivendo. Então, a definição desta temática, ela ocorreu no último sábado, quando estávamos trabalhando, né, desenvolvendo as atividades da Celeuf, da Semana do Livro Espírita, e nos ocorreu através de uma música que o Coral Espírita União estava cantando, estava apresentando lá no Luiza Mota. Nós sentimos a necessidade de trabalhar esta temática, a partir também do que está se discutindo em tantos grupos religiosos, especialmente nesse mês de setembro, quando se discute a importância da vida, a necessidade de valorizarmos o viver por conta do alto número de suicídios, né, que tem, infelizmente, acontecido no mundo. Então, mas para isto, nós fomos nos lembrar, trazer para a nossa tela mental recordações de alguns anos atrás, lá no ano de 1994, quando a Federação Espírita Brasileira lançou a campanha em defesa da vida. E nós, enquanto integrantes da juventude desta casa, estávamos organizando uma semana de estudos, um seminário de estudos da juventude da UF. E nesses seminários que desenvolvíamos em grupos, em duplas, um desses temas foi discorrido por nós exatamente no dia em que houve o desencarne do nosso irmão Ayrton Senna, e foi sobre essa temática que vamos trazer hoje. Então, a Federação Espírita Brasileira, ela, vendo a necessidade de nós, enquanto seres humanos, refletirmos acerca do que estamos fazendo na nossa caminhada, de como melhormente podemos aproveitar nossas oportunidades aqui enquanto espíritos encarnados, trazia essa proposta, que era de nós refletirmos sobre a questão do suicídio, da eutanásia, do aborto, da violência e das drogas. Temáticas que, se há 20 e poucos anos atrás elas eram necessárias, quando a gente atualiza o tempo para os dias de hoje, a gente reconhece outra vez a necessidade de nós fazermos novas reflexões, aprofundarmos nossos conhecimentos acerca desta. Mas hoje, dentre esses temas, nós queremos pontuar mais principalmente a questão da eutanásia. Eutanásia é um termo que, se formos fazer um estudo etimológico da palavra eutanásia, eu significa feliz e thanatos, morte. Então, eutanásia, como está aí no livro de Richard Simonetti, no livro Quem Tem Medo da Morte, significa morte feliz, é a expressão morte feliz. E esse termo, melhor dizendo, esta expressão, ela foi elaborada pelo filósofo Francis Bacon em 1623. Contudo, respeitando absolutamente o direito das pessoas de se posicionarem e avaliarem-se favoráveis ou em contradição com a eutanásia, nós queremos hoje iniciar nossa conversa, pontuando
como se posiciona a doutrina espírita acerca desse tema. Então, o Espiritismo nos ensina que compete a Deus, e somente a Deus, promover o nosso retorno à pátria do espírito. E demonstra que a eutanásia interrompe a depuração do espírito pela enfermidade e lhes impõe a esse espírito dificuldades de retorno ao plano espiritual. Então, nós não temos, pelos fundamentos que norteia a nossa prática, orientada pelos espíritos, nós não temos o direito de definir, de decidir e de pôr um ponto final na vida física de qualquer pessoa, seja em qualquer circunstância fisiológica, emocional, ou qualquer outro aspecto em que nós possamos considerar plausível. Mas a eutanásia, ao longo do tempo, ao longo da história, ela teve sim um espaço muito bem definido do ponto de vista cultural, do ponto de vista de juízo de valor das civilizações. E aí nós trouxemos 4 pontos para nós começarmos a irmos nos situando. Na Índia Antiga, na qual os doentes incuráveis, eles eram jogados no rio Ganges, depois de terem vedado a boca e as suas narinas com a lama sagrada desse rio. Então, essa antecipação da vida desses doentes que estavam em fase terminal, especialmente no rio Ganges, pela importância espiritual que tem esse rio para aquela comunidade, então isso aí era um favor que se fazia àquelas pessoas nesta condição. Em Atenas, o Senado tinha o poder absoluto de decidir sobre a eliminação de velhos e incuráveis, dando-lhes o conium maculatum, que era uma bebida venenosa, em cerimônias especiais. Então, para as pessoas que estavam muito doentes e que se avaliava que essas pessoas elas não teriam condições de se recuperar, assim como para os idosos, imagine o receio que as pessoas não tinham de envelhecer, não é? Então, essas pessoas, elas culturalmente abraçavam, acolhiam essa ideia de que elas se reuniam numa grande cerimônia, onde a essas pessoas era servida essa bebida certamente com propriedades letais para o organismo, de maneira que ali era abreviada a estadia desse espírito no corpo material. Ainda mais recuadamente, na Idade Média, aos guerreiros feridos em combate, oferecia-se a estes um punhal muito afiado, conhecido por misericórdia, que lhes servia para evitar o sofrimento e a desonra. Analisemos essa sugestão. A pessoa se propunha a ir para a guerra, essa pessoa ela era ferida, mas ela deveria colocar acima de tudo, inclusive da sua saúde e da sua vontade de viver, um sentimento como orgulho, porque ela deveria voltar e permitir, e receber um punhal que fosse finalizar a sua vida, já que ela já estava ferida, porque era uma desonra retornar e admitir que se permitiu ser ferido. Então, vamos avaliando isso aí. Os espartanos, conta Plutarco em Vidas Paralelas, atiravam os anciãos e recém-nascidos deformados no alto do monte Taigeto. Crianças com deformidades físicas e pessoas idosas, outra vez, envelhecer não deve ser uma coisa muito boa dentro dessa perspectiva que a gente está analisando aqui, mas a gente traz para os dias de hoje. Na atualidade, nós analisamos as pessoas, todas as pessoas, absolutamente todas as pessoas, com dificuldades orgânicas ou não, em idade tenra ou em idade final, organicamente falando, como importantes. Sendo assim,
a eutanásia ela vem para um novo contexto, ela recebe então uma nova conotação. Ela veio a ser condenada então como prática cruel e desumana, somente a partir das tradições judaicas cristãs, tendo em vista que a prática da mesma implica no término do bem mais sagrado que o homem tem, independente da condição financeira, independente da importância social, independente das condições físicas, se tem mutilações ou não. A vida é o bem mais importante. Então, a partir dessa análise, a eutanásia perdeu esse espaço como algo culturalmente aceitável, culturalmente normal, em que as pessoas faziam como uma prática. Então, a doutrina espírita se posiciona contrária à eutanásia, a prática de abreviar a vida física. E como argumento, nós temos lá na questão 132 do Livro dos Espíritos, onde pergunta-se ao Espírito de Verdade: qual o objetivo da encarnação dos espíritos? E a resposta vem: Deus lhes impõe a encarnação com o fim de fazê-los chegar à perfeição. Para uns é expiação, para outros é missão. Mas para alcançarem esta perfeição, buscada por todos nós, meta de nossas existências, tem que sofrer todas as vicissitudes da existência corporal. Nisso é que está a sua expiação. Como foi lido na mensagem anteriormente por nossa irmã Gorete, muitas vezes as dificuldades, as restrições de ordem fisiológica, as limitações financeiras, elas vêm muito mais e quase sempre, para ser mais precisa, como mecanismos para nos burilarmos. Então, nós aqui viemos, nesta existência e nas anteriores, onde por aqui passamos, e nas muitas que ainda precisaremos, nós viemos em processo de aprendizado, para expiarmos muitos débitos por nós contraídos, indevidamente contraídos. Então é como se a gente, fazendo uma analogia, comparássemos a uma grande escola. Nós temos numa escola níveis diferentes, porque temos faixas etárias diferentes e, portanto, se avaliarmos esses estudantes do ponto de vista cognitivo, nós perceberemos que eles aprendem de formas e ritmos diferenciados. Mas mesmo numa sala de aula, onde nós tenhamos apenas 30 educandos, nós vamos perceber, enquanto professor daquela turma, nós vamos perceber que eles aprendem ritmos diferenciados. E que muitas vezes é necessário, ao final de um momento, de uma etapa, no caso da gente, de um ano de atividades, que esse aluno ele retome conceitos que ele não conseguiu se apropriar. A gente não está aqui, obviamente, querendo discutir os motivos pelo qual não houve essa apropriação, esse aprendizado. Mas quando se identifica, então é necessário que haja uma retomada por novos caminhos. Mas, enfim, essa criança será promovida, ela vai estar se promovendo para a série subsequente, a partir do momento que alguns pré-requisitos básicos ela tenha aprendido. Nós somos tal e qual, se compararmos a Terra como uma grande escola. Nós não aprendemos no mesmo nível, da mesma forma, porque cada um de nós traz a nossa história de vida, fizemos as nossas escolhas e somos únicos, somos exclusivos. Não somos únicos apenas do ponto de vista da genética, que geneticamente somos indivíduos com uma combinação exclusiva, salvando o caso das crianças que são gêmeas univitelíneas. Todos nós outros somos um projeto genético único, do ponto de vista espiritual também. Por isso que é necessário, sim, que aqui nessa grande escola nós discutamos a necessidade de preservarmos, de defendermos com todos os argumentos e possibilidades que tivermos a vida aqui existente. Então, para conversarmos, ilustrarmos essa questão da eutanásia,
Nós gostaríamos, eu iniciei essa fala dizendo para vocês que lá atrás, no ano de 1994, quando integrava eu a juventude desta casa, nós estávamos dentro de uma semana de estudos da juventude, e nós apresentamos lá atrás um conto e fomos procurar, porque a internet é esse espaço fantástico que nós, se soubermos usar com sabedoria, nós podemos assim aprender muito com ela. E aí fui buscar na internet a história em que contávamos, meio que como um saudosismo também para mim, mas também para constatar uma questão. Passaram-se já algumas décadas e a história, ela mexeu comigo da mesma forma que mexeu lá atrás, da força, né, do amor que Deus constrói, né, costura entre nós, suas criaturas. Então, é a história de um médico, um jovem no último ano do curso de medicina, de nome Tadeu Merlin, que cursava medicina no meio oeste americano. E ele era muito estudioso, mas resolveu fazer medicina porque ele resolveu defender a vida, proteger, salvar pessoas que estavam doentes. Mas do meio para o final do curso, novas ideias foram se consolidando, né, em sua trajetória enquanto profissional em construção, e aí ele defendia a eutanásia, porque ele achava que diante de tantas dificuldades, né, de tanta miséria, as pessoas que estivessem muito doentes, que a gente não conseguia, que a medicina não tivesse realmente como melhorar a sua condição, o acertado era abreviar o sofrimento delas. Porque na percepção dele, isso era uma forma de diminuir o sofrimento daquela pessoa. Então, Tadeu Merlin travava com seus colegas, né, ele já era conhecido entre o seu grupo de estudo por suas ideias e pela forma como ele defendia a ideia da eutanásia. Certa noite, ele estava no último ano do curso, como já falamos, e ele estava de plantão no hospital. E é chamado um médico para atender uma parturiente que estava assim, em trabalho de parto, numa zona difícil, numa área de difícil acesso da cidade, e mais, as condições temporais daquela noite não favoreciam. Porque na cidade de Los Angeles caía assim um temporal, muita chuva, dificuldade de deslocamento, mas enfim, não havendo um médico, porque outros médicos já haviam sido deslocados para outras atividades, então o jovem Tadeu Merlin foi incumbido de atender a esta mulher que estava em sofrimento no seu momento de parto. Chegando no bairro, ele já tem assim uma impressão muito desconfortável, muito desagradável, pois era um bairro muito pobre. O endereço que ele estava à procura era um pequeno prédio de 3 andares, de 3 pisos, e ele subindo por aquelas escadas estreitas, escadas sujas, e ele já sentindo o desconforto do ambiente. Quando chegou ao 3º piso, que empurrou a porta do apartamento que procurava, ele viu sobre a cama uma senhora em condição extremamente difícil. Ela gemia muito, estava acompanhada por uma senhora, uma vizinha, que se dizia parteira, mas ele analisou logo as condições físicas do ambiente. Ela estava deitada sobre uma cama de ferro, em um colchão absolutamente imundo e o ambiente muito sujo. Ele observou, fez os procedimentos mais imediatos, identificou que a criança estava atravessada e que, portanto, aquele parto, ele se constituía em um procedimento difícil para a mãe e para o bebê. Então ele realiza o procedimento, e a chuva, e vai dando final da tarde, e a chuva vai amainando um pouco, e a senhora que acompanhava a vizinha
diz que tem que retornar para o seu apartamento e cuidar das suas crianças, porque desde muito cedo ela estava ali acompanhando a companheira, a colega. Contudo, ela antes de sair, descreve para ele em rápidas linhas a condição daquela família. Aquela criança era a 7ª criança daquela mãe. O pai, quando soube de uma nova concepção, colocou para a mãe a escolha, ou a criança ou eu. E ela optou pelo filho. Portanto, ela estava sozinha a cuidar agora de 6 filhos e um último que estava a caminho. E ele observa aquela situação, vai à janela e fica meio reflexivo e vai dando aquele final de tarde, observa através da janela que lá longe dá para se ver as torres de petróleo, mais próximo se observam aquelas casas enormes, aquelas mansões daqueles bairros mais ricos em Los Angeles, e observa a situação, o quadro em que ele está inserido no momento, de absoluta miséria. Mas ele se lembra que lá na infância tenra, a sua mãe o ensinou a orar. E ele se lembra de Deus e diz: Senhor, eu sei que tu tens o poder. Se tu desejas, salva-os. E ele faz aquela prece tão sentida, até de costas para a sua paciente, quando escuta um gemido e retorna para próximo dela, a cama, e percebe que a criança, ela colocou-se na posição de passagem. Então ele aplica-lhe um soro com substâncias que vão promover a contração uterina e, portanto, melhorar a condição do parto. E aí, em poucos minutos, estimulando aquela parturiente, ele consegue retirar pelos pés uma criança do sexo masculino. Ele fica extremamente feliz e cuida da mãe e faz a secção da placenta e corta o cordão umbilical, faz a asepsia, limpa o bebê e ele coloca o bebê no colo da mãe. E a sensação anterior de desconforto é substituída por um prazer e uma felicidade de alguém que fez algo muito importante para o outro e que, portanto, também se torna importante para nós. Mas aí ele precisava retornar ao hospital, levando os dados da criança. Afinal de contas, ele realizou um parto. Então ele abre a maleta, pega uma caneta e uma caderneta, e quando ele começa a fazer a medição, ele observa que aquele bebê, ele tem a sua perna direita voltada para trás. E mais, esse bebê tem a perna direita 3 centímetros a menos do que a perna esquerda. E que essa questão congênita, quanto mais o bebê for crescendo, a criança for desenvolvendo, a dificuldade ela vai se tornando mais expressiva, chegando a centímetros, a 20 ou 30 centímetros. Então ele avalia toda aquela situação e o juízo de valor que ele traz na alma, e ele decide aplicar a eutanásia naquela criança. Ele pensa: quando essa criança estiver na escola, vão dizer: olha o manco, olha o coxo. E nessa pobreza toda, nessa condição de miserabilidade em que ele está inserido, eu vou fazer um favor a esta família. Então ele pega a maleta, prepara uma injeção letal em uma dose muito alta, e quando ele pega o braço da criança que vai aplicar, aquele amor, aquela força, aquele bem que tem dentro de cada um de nós, porque Jesus disse: homens, vós sois deuses, aquele bem que tem dentro da criatura falou para ele, a consciência falou nele e disse assim:
Tu viestes aqui para salvar ou para matar? Será que tens o direito? Já fizestes a tua tarefa, deixa-a viver. Se essa criança vai ser coxa ou não, o problema é dela, não é teu. E diante dessa fala, ele reage, jogando o medicamento fora, fecha a maleta e vai embora. Vai embora, termina o curso de medicina, se forma em pediatria, se especializa em pediatria, faz rapidamente uma grande clientela, se torna muito rico, casa, tem uma filha e 25 anos depois, a sua filha também cursando medicina, casa-se com uma pessoa que é colega de curso, também com outro médico em formação. E a vida para aquela família segue de forma muito harmônica. Tudo corre às mil maravilhas. A filha do Dr. Tadeu Merlin tem uma bebê de nome Bárbara. E Bárbara é essa criança encantadora, à luz dos pais e dos avós. Mas, quando a filha do Dr. Tadeu Merlin terminou o curso de medicina, resolveu voltar para Los Angeles, porque a este momento estava morando no meio oeste americano, resolve voltar para Los Angeles para fazer um doutorado, ela e o esposo. Dr. Tadeu Merlin reconheceu que o amor que ele tinha pela neta era tão grande que ele não conseguiria ficar longe da sua neta. E ele resolve também mudar-se com a sua esposa para Los Angeles. Lá, ele constrói 2 mansões, uma para ele e sua esposa, e uma outra para a sua filha, o genro e a sua netinha, para morarem todos juntos. Enfim, passam-se os tempos, Bárbara faz 5 anos de idade, e certa noite, quando os pais de Bárbara estavam trabalhando, o telefone do Dr. Tadeu Merlin toca às 3 horas da manhã. Nós sabemos que quando o nosso telefone toca em horários menos comuns, certamente nós temos alguns desafios, algumas situações desafiadoras para vivenciarmos. E, enfim, ligam do hospital para ele, informando que ele deve se dirigir ao hospital porque houve um acidente de carro numa noite chuvosa e o carro bateu na mureta e 2 corpos foram carbonizados. Dr. Tadeu chega ao hospital e qual não é o choque de um pai quando vê o corpo de sua filha e de seu genro ali carbonizados. Os avós, a partir de agora, assumem preencher o vazio deixado pelos pais no coração da pequena Bárbara. Mas vão passando-se os meses e eles não têm coragem de informar para ela que os pais haviam desencarnado. E vão dizendo que eles fizeram uma longa viagem, a criança diz que sente saudades, mas enfim, os meses vão se passando. Resolvem contar para ela no dia da festinha de 7 anos de idade. E eles fazem uma grande festa no jardim da mansão, chamam todas as crianças da escola e suas mães, obviamente. E, enfim, no dia do aniversário de Bárbara, acontece algo incomum. Logo pela manhã, ela amanheceu sentindo muita febre, quieta, chorosa. E aí ele faz uns remédios, né, para controlar uns antitérmicos. E, enfim, quando chega o meio-dia, a criança faz uma outra febre mais forte, queixa-se de dores nas articulações, e aí aparecem manchas também nas articulações, e aí ele faz um novo medicamento. Enfim, na hora da festa, quando a casa já está cheia de crianças, para aquele momento especial, com tanto carinho planejado pelos avós, então, Dr. Tadeu procura Bárbara e não a encontra entre as outras crianças.
Ela se encontra embaixo de uma árvore lá no jardim, ardendo em febre, trêmula e sentindo muita dor e chorando. É claro que nessas circunstâncias, a festinha, ela durou pouco. Dr. Tadeu chama um grupo de médicos para fazer amigos, e realizam alguns exames de sangue que no dia seguinte já chega o resultado. Bárbara está portadora de um vírus extremamente agressivo. Esse vírus ataca uma criança em cada 1 milhão. E sendo uma doença tão rara, não existe ainda estudo para ela, portanto, não existe tratamento, não existe medicamento. Ele procura, no dia seguinte, vai em diversas clínicas e recomendam a ele que vá nas clínicas Mayo, onde o próprio Dr. Mayo os atende, e quando observa o resultado dos exames, ele diz: esse vírus, ele é muito agressivo. Ele ataca os tendões e os ligamentos, e logo em seguida vai causando uma atrofia com muita dor nos músculos. Os músculos vão paralisando em poucos dias, de forma que a criança ela morre de asfixia. Então é muito doloroso para as pessoas que acompanham esse quadro conseguirem vivenciar em uma criança tal dor. Por isso eu recomendo que o senhor aplique a eutanásia na sua neta. Se fosse a minha neta, eu aplicaria a eutanásia. Ele diz: na minha neta, de forma alguma. Eu sou rico, tenho muito dinheiro, e o dinheiro resolve quase tudo. Me indique pesquisadores, me indique médicos, onde o senhor disser, eu vou. E aí ele diz: não tem outros conselhos a dar para atender essa demanda, mas enfim, reúne outra vez uma equipe de grande quantidade expressiva de médicos competentes do leste europeu para avaliar o quadro de Bárbara. E todos chegam à mesma conclusão. Em Bárbara deve ser aplicada a eutanásia. Dr. Tadeu Merlin, entretanto, ele não aceita isso como ultimato. Contudo, um médico sugere: no meio oeste americano, há um médico que ele publicou há poucos meses um artigo que ele está fazendo um estudo sobre esse vírus, mas é apenas um estudo. E aí ele resolve levar Bárbara até esse médico. Então, quando ele chega no local, ele fica muito decepcionado. É um local muito pobre. É um local onde tem pessoas mal vestidas. É numa zona de carvoeiros, então as pessoas estão sujas. Mas, enfim, ele resolve levar a criança mesmo assim. Chega uma ambulância para levar a criança até o hospital, porque eles já estavam sendo aguardados. A ambulância estava em petição de miséria, numa condição assim de desgaste tão grande. Mas, enfim, eles colocam a criança na maca, botam na ambulância. Quando ele chega na clínica, a decepção é maior. A clínica é um grande barracão de madeira, limpo, mas assim, numas condições tão diferentes do padrão que ele conhece. Mas ele já estava ali e resolve. A enfermeira o acolhe muito bem e diz que vai levar, que o doutor Miller já está à espera de Bárbara. Quando ele chega, que leva a criança, ele observa que nesse local, os enfermeiros, eles são amputados, tem crianças aleijadas, e ele observa outros são cegos. Então, cada pessoa, os pacientes do local, eles têm dificuldades físicas, e ele vai com um estranhamento para aquele ambiente, mas enfim, chega o médico está por trás de uma mesinha, e conversando com ele, e sua esposa, diz que realmente a criança está com uma doença muito séria e que ela naturalmente vai morrer. Ele disse: não, mas será que não tem algo que possa ser feito? E enfim, ele diz: olha, há 10 anos eu estou desenvolvendo uma pesquisa com esse vírus, mas eu fiz somente testes em ratos e pombos. Nunca foi testado num ser humano, porque eu nunca tinha visto um caso em ser humano.
nunca tinha presenciado. Ele disse, não, mesmo assim, faça os testes nela. Ele disse, mas tem os riscos. Ela pode ficar com sequelas que podem ser para a vida inteira. Pode, inclusive, ser letal. Ele disse, não, ela está morrendo. Vamos fazer esse procedimento. E, enfim, o médico pede a enfermeira para preparar a criança para o procedimento. Na hora que a enfermeira prepara, o procedimento é o seguinte. Prepara-se uma água quente, ao lado uma água em temperaturas bem baixas. E a criança é submetida por um certo número de vezes, água quente e água fria. Enfim, quando a enfermeira informa que a criança está pronta, então o médico faz da mesinha que estava à sua frente e levanta-se para ir se aproximar da criança. O médico, doutor Tadeu, olha o médico e percebe que a sua perna direita, ela é menor. Mas ela não é pouco menor, ela é menor uns 30 centímetros. E sabe quando você observa uma situação no outro, que o outro percebe, e ele pergunta, volta-se para ele e diz assim, o senhor percebeu que eu sou concho, né? Eu sou concho. Eu e todo mundo aqui os enfermeiros, os pacientes, os trabalhadores, os voluntários, todo mundo tem uma dificuldade. E eu sou conhecido como doutor Concho. E ele pergunta para ele, foi um acidente? Ele disse, não, foi um acidente da natureza. Eu nasci desta forma. O senhor não imagina, eu sou de uma família de 7 filhos. Sou o 7º filho dessa família. Uma família imigrante alemã. Minha mãe quase partiu na hora do parto. Só que eu fui muito teimoso. A vizinha ligou para o hospital e mandaram um médico extremamente competente que salvou a minha vida e a vida da minha mãe. Quando a minha mãe melhorou, passou-se uns dias, ela foi ao hospital e ela queria saber o nome do médico que foi atender aquele dia naquele endereço. Obviamente que por uma questão de protocolos, obedecer os protocolos, eles não cederam o nome, mas a enfermeira deixou lá o protocolo sobre a mesa e foi tomar um café. E a minha mãe olhou o nome do médico. Era Tadeu Joseph Miller. E por isso o meu nome é uma homenagem a esse profissional que se deslocou uma distância muito grande para salvar a minha vida e a vida da minha mãe. Então eu sou aqui conhecido como Dr. Concho, mas o meu nome é esse mesmo. Eu sou Concho. E Dr. Tadeu fechou os olhos, meu Deus, é melhor ser concho do que cego como eu era. Bárbara foi submetida ao tratamento e por 2 meses, recebendo o antídoto produzido pelo colega, ela ficou curada. E a partir deste dia, nenhuma outra criança que tenha sido infectada por esse vírus, ela veio a falecer por este motivo. Então, o que a gente percebe, meus amigos, nessa história contada por Divaldo Franco? A gente percebe que Deus está costurando, Ele está realizando ligações entre nós. São ligações de amor. Porque através do amor, nós conseguiremos sobrepujar os equívocos que nós trazemos de outros momentos, de outras vivências. Então, doar amor é abrirmos as portas para a vida, como diz na lâmina que está apresentada agora. Mas, dando sequência à questão da eutanásia, nós ainda queríamos pontuar aqui, em 3 livros espíritas, o que se pontua sobre a questão da eutanásia. Um homem está agonizando, isso aí está no Evangelho segundo o Espiritismo, e pergunta-se ao Espírito São Luís: um homem que está agonizando, vítima de cruéis sofrimentos de saúde, o seu estado não permite nenhuma esperança. É permitido poupar-lhe alguns dias de agonia, apressando o seu fim, ou seja, podemos praticar a eutanásia? E o Espírito São Luís responde, vou ler apenas a primeira parte. Quem dá direito a vocês de prejulgarem os planos de Deus.
Porque é isso que nós fazemos quando nós decidimos que o outro não vai mais conseguir viver. Quando nós avaliamos e resolvemos fazer essa abreviação. Ele assim pode fazer para que o homem volte para o seu interior e mude os seus pensamentos em direção a pensamentos mais sublimes. Então nós podemos ir até as margens de um abismo e no momento crucial avaliarmos e voltarmos. Deus permite ao germe de amor que tem em nós, que nós recebamos esse amor nesse momento e reflitamos. Então nós não temos esse direito de decidir estar lá no Evangelho segundo o Espiritismo. No dia 17 de 2 de 1995, o jornal O Globo narra um caso de um jovem nos Estados Unidos que ele sofreu um atropelamento e as condições fisiológicas dele, de toda forma, a medicina já pontuava, ele não mais sobreviveria. Chamaram a mãe desse jovem, informaram as condições e ela, lamentavelmente, cedeu e aceitou que fizessem o desligamento das máquinas. No último instante, quando ela se despedia dele, dizendo que o amava, ele suspirou e respondeu que também a amava. Esse caso é para ilustrar e nos fazer refletir que nós não temos mesmo condições de avaliarmos se esse espírito vai prosseguir, se ele ainda pode retornar. Num outro livro que nós aqui queremos trazer, no livro Consolador, é um livro que a gente recomenda, ele é maravilhoso, é um livro estruturado todo em perguntas e respostas, e nós vamos buscar lá, na página 70, a pergunta 106. A eutanásia é um bem nos casos de uma moléstia incurável? Será que nós sabemos o que é uma moléstia incurável? E nos responde o Espírito Emmanuel: o homem não tem o direito de praticar a eutanásia em nenhuma situação, ainda que a eutanásia seja a demonstração aparente de medida de caridade. Porque a gente analisa muito na perspectiva de que a gente está fazendo um bem àquela pessoa, diminuindo, subtraindo-a do sofrimento, né? Então isso aí ganha essa conotação de caridade. É um equívoco, não é caridade. Portanto, nós não temos esse direito. E André Luiz vem nos ensinar, mesmo que a gente ainda pense e cogite e pontue isso aí como algo possível, ele diz assim: quando passarmos ao lado de pessoas que trabalham em hospitais, né, principalmente, que é o seu ambiente cotidiano, passarmos ao lado de leitos de doentes que atravessam prolongada agonia, devemos afastar de nós o pensamento e a ideia de acelerarmos as suas mortes. Em volta desses corpos doentes e agoniados, equipes espirituais estão ali dando suportes, né, estão ali dando apoio. Esses espíritos, muitas vezes, eles ficam semidesligados e refletindo sobre suas práticas. Muitas vezes não querem se desapegar de questões materiais deixadas aqui, ou que amealharam, ou uma pessoa. Então, é um momento que a gente está avaliando como um corpo que está fenecendo. Mas, como dizia a mensagem inicialmente lida pela nossa irmã Gorete, o corpo está fenecendo, mas o espírito, ele está em franco aprendizado ainda. Então, eutanásia, não, de forma alguma, em hipótese qualquer. Porque, indo lá no Evangelho, nós temos: tende ardente amor uns para com os outros, porque o amor cobrirá a multidão de pecados. É o amor que vai ser a resposta para as nossas dúvidas e inquietações da hora, do momento, acerca da violência, acerca do suicídio, acerca das drogas. Vai ser o amor que vai nos mostrar que nós não temos o direito de abreviar a vida de qualquer pessoa, mesmo que seja aquele que saiu das suas entranhas, o seu filho ou a sua filha. Normalmente, a visão materialista humana, né, faz com que chame os parentes diretos, principalmente mães e pais, para decidirem isso, ou filhos, né? Nós mesmos vivemos essa situação
quando nosso pai precisou ficar 57 dias dos seus últimos dias aqui na romagem terrena, nós recebemos essa sugestão. Fomos sugestionados algumas vezes, né? Claro que pontuamos que discordávamos daquilo, por pessoas que estavam integrando as atividades do hospital onde ele estava. Então, é uma coisa meio sutil, mas a gente precisa se sentir fortalecido pelo amor de Jesus. E o amor vai cobrir essas dificuldades, esses pecados, né, que a gente pode usar esse termo. Porque se semearmos o amor, como está lá no Evangelho, uma semente de amor, ela se multiplicará 100 por cada uma. E nós não teremos uma semente, teremos a árvore do amor brotando. Isso não é teoria, não é um amor piegas, é o amor que brota da alma, um amor fraternal que reúne todas as criaturas num só bloco, o bloco do amor de Jesus. Para finalizarmos, nós gostaríamos de socializar com vocês a leitura rápida desse texto. Esse texto, ele é musicado, é uma música que chama Viver, e foi quando nós estávamos cantando essa música no último sábado, o Coral Espírita União estava cantando, que me ocorreu, né, da força dessa letra para o que a gente queria conversar na noite de hoje. A letra diz: viver, viver é o bem maior. Quem doa amor nunca está só. Feliz de quem consegue amar para poder encontrar com Jesus. A flor se abre ao alvorecer para perfumar o seu viver, e o sol sempre desponta a iluminar o caminho por onde passar para você. O mal é ruim, nada produz, mas o bem é bom e a Deus conduz. É bom viver, feliz a cantar, procurando trabalhar pelo amor. Amar, amar, doce canção, que faz brilhar o coração. É paz que chega bem de mansinho e faz tudo evoluir para melhor. Para melhor é para onde estamos indo, porque estamos todos os dias aprendendo um pouquinho. Todos os dias, centenas de milhares de espíritos se deslocam do plano espiritual para o nosso plano, para a Terra, a nos intuir, a nos orientar. E hoje eles vêm aqui nos chamar a atenção para que nós nos unamos nessa ideia de amor, de que devemos defender a vida em todas as circunstâncias. Pois Deus, quem criou, Ele sim, pode subtrair do corpo físico, pode subtrair a vida do corpo físico, mas nós não. Que Jesus nos dê sabedoria, nos fortaleça a fé e permaneça conosco, hoje e sempre. Que assim seja. Imensos agradecimentos a Célia por considerações tão oportunas, fundamentadas na bioética e, sobretudo, do Evangelho de Jesus, que nos aponta o amor como o único caminho, o único remédio, a única arma para a defesa da vida. Agradecemos, portanto, a Célia